Em 24 horas, o governo Lula foi tragado por uma crise que provocou a primeira demissão de um ministro na atual gestão. Silvio Almeida, titular da pasta de Direitos Humanos e da Cidadania, foi acusado de ter cometido importunação e assédio sexual contra mulheres. Ele nega todas as acusações. Uma das supostas vítimas é a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. A ONG Me Too confirmou a existência de outras denúncias, mas preservou a identidade das mulheres. Depois que o caso veio a público, Lula resolveu exonerar o ministro. Além do fato em si, o presidente criticou Almeida por ter usado a estrutura do ministério para se defender. Já os bolsonaristas usaram o episódio para criticar Lula, o campo da esquerda e também a pauta dos direitos humanos. Terça-feira, 10 de setembro de 2024. Olá, sejam todos muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Este é o videocast Em Detalhes. Eu sou a Roberta Garcia e aqui sempre nós vamos analisar uma temática, um tema do nosso dia a dia. Hoje eu converso com a jornalista Adriana Ferreira. Oi, Dri, seja muito bem-vinda ao Em Detalhes. Hoje a gente tem um tema difícil, mas que a gente precisa lidar e tratar. Como você teve conhecimento, dos incidentes envolvendo agora o ex-ministro Silvio Almeida? Como é que caiu para você? Bom, primeiramente eu quero agradecer novamente o convite. É sempre um prazer vir ao Em Detalhes e gravar contigo pela primeira vez, uma delícia. Olha, eu acho que, assim como para todas as pessoas do campo progressista, em especial para pessoas negras, foi, como a gente estava falando, um pouco antes de a gente começar a conversar, um luto. Foi muito difícil, foi muito duro quando a notícia sobre a possibilidade do Silvio Almeida ter assediado, importunado sexualmente algumas mulheres saiu na quinta-feira à noite, no final do dia, na quinta-feira, na coluna do Guilherme Amado, do Metrópolis. Num primeiro momento eu não queria nem acreditar. Não fosse o Guilherme Amado um jornalista muito sério, talvez eu não tivesse acreditado. E aí, na sexta-feira, com o desenrolar das informações, a possível confirmação ali da Aniele, porque tudo que a gente sabe por enquanto é de bastidores, a demissão, os bastidores dessa demissão, os bastidores dessa conversa, o depoimento de uma professora que também teria sido assediada por ele. Foi muito triste, Roberta, foi muito difícil. Difícil de acreditar. Difícil de acreditar. Uma pessoa que a gente tinha como referência, Dri? Exatamente, difícil de acreditar porque é isso, o agora ex-ministro Silvio Almeida é uma pessoa que a gente tem como referência de jurista, de atuação antirracista, de intelectual, que vem se destacando muito nos últimos anos e, enfim, ninguém esperava que uma notícia desse tipo, com esse teor, justamente de violência contra a mulher, de assédio, de importunação, viesse relacionada à figura do Silvio. É bom, que a gente tem que repetir sempre. Por enquanto é só uma denúncia, não tem nenhum veredito a respeito dele, mas mesmo assim fica a marca, fica a mácula. Aconteça o que acontecer daqui para frente, vai ser um antes ou depois para o Silvio, inclusive. Bem pesado. E o que você achou da reação inicial, tanto das mídias sociais como da opinião pública, sobre as acusações, Adriana? Eu confesso a você que o que mais me chocou, foi o fato das pessoas pedirem para ela vir a público e pedirem provas também, como se provas de assédio sexual fossem fáceis, como se o ato fosse cometido à luz do dia em que pudéssemos gravar, por exemplo. Eu acho que teve ali duas coisas. No primeiro momento, agora isso já está um pouco mais dissipado, mas no primeiro momento tinha o time Silvio Almeida e o time Aniele, E o time que defendia o Silvio Almeida, ele passou a cobrar
que essas mulheres aparecessem, porque era um absurdo essas mulheres fazerem uma denúncia e não aparecerem. Começaram a cobrar a ONG, Me Too Brasil, que recebeu as denúncias das mulheres e confirmou que recebeu essas denúncias, e principalmente cobrar a Aniele Franco. Mesmo pessoas do campo progressista, mesmo mulheres do campo progressista, em grupos de WhatsApp que circulavam, pareciam ali dizendo, mas ela tem que acabar com esse blá blá blá, ela precisa falar, o que é muito violento. Porque se realmente, né, como disse a Aniele, para ministros do governo, para a primeira-dama Janja, para o próprio presidente Lula, ela passou ali por uma situação de importunação sexual com o Silvio Almeida, e ela ficou, né, a gente sabe agora de bastidores que isso circulava. O Guilherme Amado, numa entrevista ao N1, ele falou que o que as pessoas que ele entrevistou, as 14 pessoas que ele entrevistou para fazer a nota que ele soltou na coluna do Metrópolis falavam, é que a Aniele sabia do potencial que isso tinha para o governo. Né? E foi isso mesmo, uma bomba, a primeira grande bomba no governo Lula, né? A primeira grande crise do governo Lula ali relacionada aos ministérios. Além disso, ela é uma ministra da igualdade racial, ele é um homem negro. Então que situação difícil. Uma situação, né? Dificílima. Complicadíssima, pesadíssima. Para a posição que ela tem. Exatamente. E como mulher, obviamente. Exatamente, como mulher. Eu me lembro, Roberta, me lembrei assim de, né, algumas mulheres que... Vou citar aqui duas situações. Quando eu entrevistei a escritora nigeriana, a Chimamanda Ngozi Adichie, em 2019, ela tinha acabado de fazer um discurso na Suíça, se eu não me engano, no qual, uma fala ali numa conferência, no qual ela dizia que ela tinha sido vítima de assédio sexual. Ela nunca tinha falado sobre isso. Ela já tinha escrito manifesto feminista, ela já estava ali na crista da onda, ela nunca tinha falado sobre isso. Eu perguntei pra ela na entrevista por que ela nunca tinha falado sobre isso, e ela falou pra mim, olha, é a última vez que eu vou falar sobre esse tema. Na situação, ela era uma jovem escritora procurando uma editora para editar o livro dela. Ela foi a uma editora e o editor enfiou a mão na blusa dela. Uhum. E ela falou, eu não queria ficar conhecida como a escritora que foi assediada. Ela não fala o nome dele até hoje. Então, você veja que mesmo para uma mulher, né, isso foi há 20 anos atrás. A Chimamanda já tinha todos os livros lançados, já é uma best-seller conhecida no mundo inteiro, quando ela decidiu falar. É muito difícil você ficar marcada como uma pessoa que é a assediada, né, a estuprada, a vítima, a violentada, né, que é o que eu imagino que a Aniele não gostaria. Né, além de todas as implicações políticas que a gente sabe que tem com relação a isso. O que você achou da reação do governo, ou melhor, da demissão, né, do ex-ministro Silvio Almeida? A gente entende que o caso ainda vai ser investigado, vai ser julgado, não cabe a nós, né, esse veredito final. Agora, politicamente falando, era insustentável, principalmente a gente falando de um governo de esquerda, progressista, em que pautas como mulheres, né, são muito importantes. Insustentável, com toda certeza, não tem a menor dúvida, até porque era o ministro dos Direitos Humanos. Uhum. Né? Então, e o governo Lula, né, tendo esse posicionamento, tentando voltar a dar uma atenção para todos os problemas ligados à violência de gênero no Brasil, como eles têm feito, recriou o Ministério, né, das Mulheres, fez, né, a lei de igualdade salarial, todos os, né, uma retomada, a gente está num momento de retomada, a gente tem que lembrar disso, né, porque todas essas políticas passaram por um desmonte nos últimos anos. Não poderia, obviamente. Agora, assim, eu li muito a respeito, ouvi todos os podcasts possíveis e tal. O que me parece é que, assim como na sociedade civil, no governo, né, não existe protocolos, porque, bom, parece que essa história, que a Aniele, né, o que tudo indica, a Aniele, e isso eu li a Mônica Bergamo falando a respeito, ouvi a Mônica Bergamo falando sobre isso, né, colunista da Folha de São Paulo,
no podcast da própria Folha, o próprio Guilherme Amado falou sobre isso. Era um boato, né? Era uma história que circulava nos bastidores. A Aniele já teria falado com ministros, com a própria Janja. Isso há mais ou menos uns 2 meses. E nada, absolutamente nada ter sido feito nesse período, nem para conter uma crise, né? Como a que a gente assistiu na última sexta-feira. No mínimo, para conter a crise, isso deveria ter, de alguma maneira, sido tratado no governo, né? Mas, para além disso, o que o Me Too Brasil, por exemplo, fala, porque o Me Too tem um número X de denúncias que seriam de assédio contra o ex-ministro. Eles não falam a quantidade de mulheres, mas o que eles falam é que essas mulheres chegaram ao Me Too porque elas levaram aos órgãos oficiais e não tiveram retorno. Uhum. Que órgãos foram esses? Não sabemos. Até porque é isso, essas mulheres estão protegidas pelo anonimato. Então, Roberta, eu acho que é um pouco o que a gente assiste ainda, né? Nós somos de uma geração em que essas coisas nem eram nomeadas. Não existia palavra para assédio, para importunação, para assédio moral, sexual, enfim. Essas coisas não eram tratadas. Ainda são tratadas com muita dificuldade dentro das empresas. Nos últimos anos todos eu venho acompanhando, né, seja como jornalista, como pesquisadora, o desdobrar dessas discussões sobre violência de gênero, assédio, importunação, e as empresas, primeiro, os canais não funcionam, as vítimas ficam expostas. Então, existem, por exemplo, casos da empresa faz a demissão por assédio. Isso eu não vou dar nomes aqui, porque são casos que circulam em segredo de justiça. Mas existem casos, por exemplo, que o assediador é demitido, só que as vítimas sofrem retaliação, ou todo mundo na empresa fica sabendo quais foram as pessoas que denunciaram. E você tem que lembrar que o assediador, é muito importante falar isso, o assediador, o estuprador, o importunador, seja lá qual for o crime, né, o caso, nos mais diversos níveis, ele não é o homem mau, feio, que te ataca no beco. Não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele é conhecido. Então ele pode ser muito simpático, ele pode ser muito gentil. Muito educado. Muito educado. Intelectual, estudioso ou não. Exatamente. Depende de raça. Entendeu? Ele pode ser lindo, maravilhoso. Pode ele ser gente pode boa, ser bacana. gente boa, né? Vou pegar aí um caso muito emblemático. O ator Brad Pitt, né? Cujos filhos tiraram o sobrenome e falam que ele era uma pessoa muito violenta. Lindo, simpático, maravilhoso, estrela de Hollywood, né? Então, a gente tem que lembrar disso, né? O assediador, o abusador, o estuprador não tem cara. Então, o que acontece também, né? Dentro dessas empresas, quando acontece a demissão por assédio, uma parte das pessoas ficam do lado do assediador. Por quê? Porque são os amigos, as amigas, que podem falar coisas como, mas tudo bem, né? Às vezes ele era um pouco mais brincalhão, mas daí a ser demitido, daí a dizer que é um assediador. Então é isso, o assediador ele tem muitos perfis. E eu acho que a gente tem agora que uma das coisas que eu fico pensando é que a gente tem que trazer isso para o debate público para saber como tratar tanto a vítima como a própria pessoa. Porque essas pessoas, né, esses homens, eles reproduzem um tipo de comportamento que é o comportamento, né, se a gente, né, falando, né, pegando ali o gancho do racismo, seja estrutural, institucional, seja lá qual for o termo, é o machismo estrutural, institucional, a misoginia estrutural, né, institucional. Então esses homens, eles estão reproduzindo esse comportamento e eles podem ser brancos, negros, eles podem ser de direita, de esquerda, o comportamento está lá, o comportamento é reproduzido. E é sobre esse tipo de coisa que a gente tem que se debruçar, porque senão a gente vai continuar tendo lutos seguidos, né? Porque, entendeu? Estamos deixando de lado uma coisa que é muito importante, que é falar sobre o fato de vivermos numa sociedade em que o estupro é sinônimo de uma cultura, né? O que é gravíssimo. Cultura masculina
que se confraterniza em torno de algo muito tóxico, porque a sensação que eu tenho é que para eles é sinônimo de virilidade. Sim, né? Virilidade, normalidade, né? Tem uma normalidade ali no jeito, voltando ainda à nossa, né, a nossa geração, né? Era muito comum as pessoas, né? Eu me lembro quando o primeiro veículo de comunicação da grande empresa que eu trabalhei, ainda existia na redação o concurso da jornalista mais bonita da redação. No final do ano circulava essa lista, entendeu? Não dá. Né? Que medidas você acha que as instituições deveriam adotar, né, para tentar coibir ou acabar com esse tipo de assédio? Eu posso lembrar do caso, né, do ex-presidente da Caixa, do Pedro Guimarães, que foi há 2 anos, e medidas concretas, até hoje, a Caixa não adotou. Concretas, eu estou falando, sabe, Dri? Que tipo de medidas você sugeriria ou que poderiam ser adotadas nesse caso? Porque é cultural, né? Como a gente está conversando aqui. Roberta, eu acho que é um pouco a gente pensar, quando a gente fala sobre misoginia, racismo, a cultura do estupro, o machismo, eu acho que é a mesma coisa que a gente pensar no racismo. Então eu acho que tem que ser uma coisa que estruturalmente a gente tem que alterar. Então como a gente faz isso? Por meio de políticas públicas, né? Levando esse debate para todas as esferas. Então, nas escolas, por exemplo, a gente hoje passa por um momento dificílimo para escolas que de alguma maneira querem tratar desse tema por conta da extrema-direita usar, né, a educação sexual e temas correlatos, levar para uma questão de gênero, né, eles fazem uma interpretação ali que a aula de educação sexual na escola vira uma aula de transformar criancinhas em meninas lésbicas e meninos gays ou trans e coisa do tipo, né? E a gente sabe que é muito importante que isso seja feito, né, nas escolas, porque são nas escolas que chegam, por exemplo, muitas vezes as primeiras denúncias de crianças que são as principais vítimas de estupro no Brasil. Tanto meninos quanto meninas, é muito importante, né? Daí, eu acho que é isso, né? A gente, começando por aí, a gente tem que sensibilizar a sociedade, porque meninos são criados, até hoje, para não chorar, para ser forte, para, né, pegar todo mundo, e meninas são criadas para ficar recolhidas, para demonstrar sentimentos, então é uma desconstrução realmente, né, são desconstruções de estereótipo, assim como tem as desconstruções de estereótipos racistas, né, o homem negro, por exemplo, é visto como um predador, como o violento, como, né, o personagem do mal. A mulher negra é vista como a prostituta, a mulher muito sexy, a mulher muito fácil. Então, são todos estereótipos, né, que aí você vai vendo, né, como as coisas vão se cruzando, como tudo é interseccional, né, que tem que ser desconstruídos. E, assim, está mais do que na hora de essa história de, temos o compliance, mas o compliance tem que funcionar. Tem que funcionar nos órgãos públicos, tem que funcionar nas instituições ligadas aos serviços públicos, tem que funcionar nas instituições privadas, né? Precisa funcionar. Existem muitas empresas hoje que são exemplo de protocolos, né, dentro das empresas. Então, vou pegar, por exemplo, o Magazine Luiza. Magazine Luiza, uma das bandeiras da Luiza Helena Trajano é o combate à violência contra a mulher. E por que ela foi sensibilizada no combate à violência contra a mulher? Porque uma funcionária dela foi morta pelo companheiro, né? Ela teve uma vítima de feminicídio e entendeu ali. Então, existe um programa estrutural dentro do Magazine Luiza para isso. Estou falando isso porque a Luiza Helena sempre fala sobre isso e tal. Mas precisa ser efetivo, as vítimas têm que ser protegidas, tem que se acreditar nas vítimas, né? Então, e isso passa por tudo, passa pelo jornalismo também. A maneira como a gente faz a cobertura de violência de gênero é muito ruim ainda. A gente entra nos portais, nos grandes portais de notícia, tem lá 1 milhão de notícias muito mal apuradas, com 3 parágrafos sobre violência de gênero, seja sobre feminicídio ou
casos correlatos, porque são caça-clique, todo mundo sabe que isso traz audiência, né? E aí a gente volta ali, quando você me perguntou sobre como eu vi esse primeiro momento, foi um horror o que aconteceu no primeiro momento, com relação teve muita gente que cobriu muito, com muita responsabilidade, na grande imprensa, na imprensa independente também, mas o que aconteceu nas redes sociais foi um massacre, né? Tanto ao Silvio quanto para os dois, quanto a Aniele, porque o Silvio, por enquanto, ele é um suspeito. Ele não é condenado. Um condenado, ele não foi condenado, sim, né? Sim. E a Aniele é a vítima. É um massacre, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que... essas coisas têm que ser discutidas o tempo inteiro pela sociedade. É um problema, como eu sempre digo, a violência de gênero, né? Às vezes aparece ali como problema, é uma questão da mulher, é muito tratado como isso, né? Parece uma coisa do século XIX, assim, do século XVI, XVIII, né? Uma questão da mulher. Não é. A violência de gênero é uma questão da sociedade, porque afeta homens e mulheres, como a gente está vendo nesse caso, assim, acho que é muito emblemático disso. Você enxerga, então, elementos de racismo estrutural em toda essa história, né? Até falando um pouco da espetacularização, na verdade, desse caso, Dri. Não sei, para mim, traz elementos muito fortes, principalmente por envolverem duas pessoas negras em duas pastas muito importantes para um movimento. E mais, a gente entende o sacrifício, o quanto foi difícil para essas duas pessoas estarem, né, nesse lugar em que elas ocupam hoje, nos representando. E a gente entende também que, teoricamente, elas não deveriam estar ali. Então, eu queria um pouquinho da sua análise, a sua opinião sobre todos esses elementos que eu trouxe aqui. Olha, Roberta, hoje a gente, na segunda de manhã, a Folha de São Paulo fez naquele café da manhã duas entrevistas, uma delas com a Mônica Bergamo e a outra com uma pesquisadora que eu não lembro o nome agora, por isso até que eu tô dando crédito pro podcast, para quem quiser ouvir. Que ela falava justamente sobre isso, sobre como, numa situação como essa, todas as pessoas negras são cobradas a se manifestar, como a gente tem visto. Então, foi cobrado que todas as instituições do movimento negro se posicionassem com relação à situação do Silvio Almeida. Enquanto militante ou não. Enquanto militante ou não. Assim como todas as pessoas de destaque foram cobradas. E aí você vê que muitas vieram a público. Então, teve, né, personagens, assim, né, midiáticos, como o Lázaro Ramos, o ator Lázaro Ramos, a atriz Thais Araújo, a atriz Camila Pitanga, foram se manifestar. Quando uma pessoa branca, quando o presidente da Caixa, né, o ex-presidente da Caixa, foi acusado de assédio, e virou réu, inclusive? E virou réu, inclusive. Nós não vimos toda a sociedade branca sendo instada a se posicionar. Então começa por aí, né? Toda vez que uma pessoa negra, né? Então é um pouco uma coisa assim, ficam em dois lugares, né? Todos têm que responder pela falta de um, e, né, a sensação que eu tenho de, tá vendo, né, é muito cruel, né, e, obviamente, que institucionalmente, é isso, não deveria termos somente o Silvio Almeida e a Aniele Franco, né, como pessoas negras no governo, né, em cargos de ministério. O Silvio Almeida não deveria ser o único homem negro num cargo, no ministério, né, porque não, né, e ainda em pastas tão emblemáticas, sim, né. Sim, a falta, né, exato, colaborou com toda essa situação. Exatamente, então bota um na igualdade racial, o outro nos direitos humanos, aí não tem ninguém na economia, não tem ninguém nas finanças, não tem ninguém na comunicação, temos não tem ninguém... cultura, né, Margareth Menezes. Margareth Menezes na cultura. Temos a Luciana Santos também, e temos Marina Silva. Mas ainda assim, aquela rampa que a gente viu ali, ela não foi representada no governo de maneira alguma. Entendeu? Exatamente, né? E é isso, né? E aí, pegando, você lembrou muito bem agora, Marina Silva, você tem toda a razão. Temos lá também a Sônia Guajajara, né? Ali representando pessoas racializadas indígenas. Pegando um pouco Marina Silva, né? A gente vem num desmonte das políticas, né? Não só nos últimos anos, a gente não só teve o desmonte das políticas de proteção ao ambiente, quanto o incentivo
ao desmatamento, aí tal. E aí agora a gente acompanha nesse momento, né, esses incêndios tal, e é a Marina Silva o principal alvo. É a Marina Silva que está sendo queimada junto com os incêndios, né? E isso, uma mulher negra. Então, Roberto, eu acho que tudo é isso, assim, né? É um combo, né? É um combo. É um combo. E uma situação não exclui a outra. Não exclui Elas a se outra. complementam. Tudo se intersecciona. Então, são debates, né, que a gente... que estão no nosso dia a dia, né? Então, a sociedade civil, a sociedade, o governo, a gente precisa falar sobre racismo, a gente precisa falar sobre violência contra a mulher, assim, a gente precisa falar sobre a crise ambiental. Não são pautas, são todas pautas, até são todas pautas que se interligam, porque aí, de novo, né, a gente pensando agora aqui, indo muito longe na pauta ambiental, a tragédia do Rio Grande do Sul, quem foram as pessoas mais prejudicadas? As pessoas mais pobres. Qual é a cor das pessoas mais pobres? É preta. Dentro das mulheres que ficam, né, dentro dessas pessoas que tiveram sair das suas casas e ficaram em situação ali nos albergues e tal, quem foram as vítimas de violência? As mulheres, entendeu? Então, enfim, tá tudo ligado. Dri, circularam alguns nomes, né, como prováveis substitutas do ex-ministro Silvio Almeida. Benedita da Silva foi um nome cotado. Nilma Lino, ex-ministra da Igualdade Racial, também. Mas o presidente Lula acabou escolhendo a Macaé Evaristo, que é deputada estadual por Minas Gerais. E eu te pergunto, qual a importância de ter uma mulher no comando dessa pasta, agora que ela foi escolhida, levando em consideração também as investigações abertas no próprio Ministério dos Direitos Humanos sobre assédio sexual e moral também? Roberto, eu acho que tem muitas nuances, eu diria. Primeiro de tudo, é uma pessoa do movimento negro, é uma ativista do movimento negro, professora, e a trajetória dela é toda ligada à educação. Então, como a gente conversou aqui hoje, né? O problema da violência contra as mulheres, o problema do racismo, é um problema que tem que ser tratado a partir de uma mudança social. Tendo uma professora, uma pessoa ligada à educação no comando disso, eu acho incrível, acho perfeito, né? Acho que uma mulher negra tem a vantagem de saber quais são as demandas de por duas características diferentes. Uma ela é uma mulher negra, ela, né, compreende todas as violências que a mulher negra sofre na sociedade, e nós sabemos que as mulheres negras no Brasil não só são as principais vítimas da desigualdade, mas também são as principais vítimas de qualquer tipo de violência. Nós somos a base da pirâmide. Exatamente, exatamente. Então, tem esse fator, né? Então, você tem uma mulher negra que sabe, né, conhece na pele, né? Tem vivência. Tem a vivência, exatamente, né? Tem a vivência disso, e por outro lado, tem a empatia e a sensibilidade de tratar também com um outro gravíssimo problema, que é o dos homens negros. Porque os homens negros, para além de serem também principais vítimas de violência no Brasil, a gente sabe que, né, são os jovens negros, são, né, acontece o que a gente chama no Brasil de um genocídio da juventude negra, porque os jovens negros são as principais vítimas da violência, inclusive policial. As prisões do Brasil, né, um dos países que mais tem pessoas presas, são principalmente negras, né? Então, você ter uma mulher negra cuidando disso e ainda tratando de um outro problema, que é o de gênero, porque, apesar de serem vítimas de violência, os homens negros também são agentes de violência quando se trata na questão de gênero. Eu acho realmente que a gente combina o melhor dos mundos, né? Então, a gente está tratando, acho que até para as investigações, vai ser muito importante. Agora, eu continuo achando que o Lula, né, a gente fala ali que o ex-ministro Silvio Almeida era o único homem negro do governo e lamentou-se muito por isso, então, que nessa possível reforma ministerial que falam ali nos bastidores do governo Lula, que haja, então, espaço para mais homens negros também. Adriana, ficaria conversando com você dias, viu? Por dias. Obrigada, viu, por participar do Em Detalhes e reforçando, né, para nossa audiência que
o ex-ministro vai ser investigado, né, terá todo o direito à defesa. E nós, como mulheres, né, eu digo por mim nesse caso, Adriana, e num primeiro momento fui criticada até, logo na sexta-feira, porque, de fato, a gente, quando fala em assédio sexual, importunação, eu preciso obrigatoriamente estar ao lado das vítimas. Isso não quer dizer que eu esteja julgando ninguém, mas é que se eu não apoiar essas vítimas, eu vou desencorajar as mulheres que precisam denunciar para que essa violência suma, desapareça em qualquer possibilidade dela existir. Obrigada. Muito obrigada, não tenho nada mais a dizer, só posso concordar com você em gênero, principalmente, número e grau. Obrigada pelo convite. Obrigada. Gente, agora 2 recados, hein? Ó, eu tô concorrendo ao prêmio de mais admirada jornalista negra da imprensa brasileira. E eu conto com o seu voto. Se você puder votar, vá lá em icl.com.br/Roberta. É muito fácil, acessa lá. E vamos junto, né, comunidade? Vamos lá, ICL, fazer essa representação tão importante do nosso jornalismo corajoso e independente. O segundo recado, gente, é que vem aí a próxima série, o próximo documentário do ICL. É a nova série documental. Bets, Apostas Online, vai trazer à tona tudo o que estão tentando esconder sobre como essas plataformas operam e levam famílias, várias famílias, à ruína financeira e também emocional. É muito difícil e nós vamos trazer alguns depoimentos. O documentário também expõe os esquemas de corrupção, manipulação de resultados e a ligação das apostas online com o crime organizado. Jogadores e influenciadores patrocinados por essas empresas, né? E também empresários do ramo, presidentes de clube, inclusive. Ninguém quis dar entrevistas. Mas o ICL, reconhecido pelo seu jornalismo corajoso e independente e também mais confiável do Brasil, vai botar o dedo e vai mostrar como é que as bets funcionam. Então, garanta o seu ingresso para o lançamento dessa série do ICL, com exibição do primeiro episódio na íntegra e trechos inéditos também, tá bom? Garanta o seu ingresso para o lançamento da nova série com exibição do primeiro episódio na íntegra, clicando em icl.com.br, tá bom? Tem participação de Eduardo Moreira, tem também de Ronaldo Couto, Mili Lacombe e Juca Kfouri. A apresentação é minha, eu espero todos vocês para esse evento. Garanta a sua vaga, tá bom? O Em Detalhes de hoje fica por aqui. A seguir, para quem nos acompanha pelo YouTube, é hora de ICL, Mercado e Investimentos com as feras Débora Maganha e André Campedelli. A gente se encontra aqui no ICL. Tchau, tchau. Até a próxima. Existe uma doença que tomou conta do nosso país e que ninguém pode falar sobre, porque os principais jornais, os principais canais de televisão e os principais influenciadores foram literalmente comprados pela razão da doença. A gente está falando das apostas esportivas. O Brasil se tornou o exemplo do mundo de como isso pode destruir milhões e milhões de vidas. O ICL, mais uma vez, resolveu enfrentar essas pessoas e produziu o documentário Bet, o jogo sujo que ninguém comenta. E a gente quer convidar vocês para assistir o lançamento dessa série documental que vai acontecer no dia 19 de setembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. A gente vai estar junto, discutindo esse que é um dos temas mais importantes do nosso país atualmente.